Olá galera, tudo bem com vocês? O papo de hoje é sobre filhos ou bastardos. Hoje nós vamos saber se nós estamos sendo filhos ou bastardos, né? Sim. Porque a gente se engana muito. Segue nós aí, curte, compartilha. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, tá? E simbora, vamos lá! Eu quero ler então Hebreus capítulo 2, versículo 5. Filho meu, não desprezes a correção e não desmaies quando por Deus fores corrigido. Essa palavra é muito interessante porque ela faz a divisão entre nós sermos filhos ou bastardos, ou não sermos filhos de Deus. Então é muito importante, porque às vezes as pessoas acham, não, eu sou filho, né? E não importa o que eu faço, eu nunca vou deixar de ser filho. Não é bem assim que funciona, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender, a diferença, a separação, e eu quero fazer isso com você, separar pai terrestre de pai celestial. É preciso nós entendermos que há uma grande diferença entre o pai da nossa terra e o pai celestial, o pai chamado nosso Deus. Então, a Bíblia, embora relatar e falar, né, simular, nos dá a entender que pai é a palavra usada, isso é uma forma em que a Bíblia, ou que alguns escritores acharam, de fazer com que nós possamos entender da melhor forma possível o que é um pai, o que é Deus. Figurativo. No sentido figurativo de o que é Deus na realidade, entendeu? Então, na realidade, nós não conseguiríamos entender de uma forma, de uma linguagem humana, o que realmente é esse Pai Deus. Então, Deus pra gente. Ele tenta baixar esse nível intelecto, porque se nós formos comparar nosso intelecto com Deus, não há como chegar, né? Então ele tenta fazer com que nós venhamos entender o que é um pai. Então há muitas diferenças entre um pai, Deus, e o Pai Celeste. Primeiro, o nosso Pai terrestre, ele nos corrige também. Sim. E a gente muitas vezes, né, tem que obedecer. Quem já não foi corrigido por um pai? Quem aqui já não teve uma correção, né, e chegou aquele, dá uma raiva na gente, a gente tem que acatar, a gente tem que fazer. Sim. Porque infelizmente a gente não tem outra opção, né, não tinha outra opção a não ser fazer a opção que o Pai está nos dando, que é nos corrigir. Quando a gente erra, principalmente, a gente logo entende que a correção, ela está alienada a alguma coisa que a gente erra. Só que a correção de Deus é muito mais além do que isso. Então quando a gente tenta, né, nesse sentido figurativo, associar pai terrestre de pai Deus, a gente acaba cometendo vários erros. E a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa vida é desvencilhar isso, é tirar esse entendimento que nós temos de um pai sendo como o nosso pai. Por exemplo, tem gente que foi abandonado pelo pai. Tem. Que é o teu caso, né? Então, quando eu falar Deus Pai, logicamente vai te remeter a alguma coisa que te passou ou referente ao teu pai da terra. Então tu já vai, mesmo tu vai, não, mas meu pai Deus não é assim. Então busca na tua mente tentar entender o que realmente é esse Deus ou esse pai. Você não vai entender, porque vai fugir do teu raciocínio, porque você tem uma ideia formalizada dentro do seu corpo como pai. Então eu creio que Deus quer destruir a nossa forma que nós vemos ele como pai. E a prova disso é que ele vai pedir, exigir coisas de nós que nem o pai vai pedir e não vai exigir. E o que Deus quer não é simplesmente o que o nosso pai quer. Então são coisas diferentes. A forma de examinar, a forma de ver. Deus vê como o homem não vê. Sim. Então nosso pai vai ver de uma forma, Deus vai ver de outra. Nosso pai vai ver as nossas ações de uma forma e Deus vai ver de outra. Nosso pai vê o que a gente está fazendo ali e tenta mudar o máximo para que a gente não repita aquele erro, para não piorar lá na frente. Agora Deus não. Deus vê o que a gente vai fazer na nossa vida toda e ele já corrige para que a gente não... Exatamente. E o detalhe disso é que Deus tem um propósito também maior que o nosso pai. Sim. Então não é a mesma coisa. O propósito de Deus é muito maior do que o propósito do nosso pai. E muito melhor também. E é infinito. O do nosso pai é finito. Por mais que o nosso pai queira o melhor para nós, todos os propósitos e as metas dele são finitas. Por exemplo, eu quero que você se forme, eu quero que você vá para uma faculdade, eu quero que você seja alguém, né? Por exemplo, nós demos a notícia que ela estava grávida e o pai dela não ficou muito feliz, não. Não aceitou muito, né? Porque a intenção
E o pensamento dele é diferente do pensamento de Deus. Então Deus fez de outra forma do que os pais. Então nós precisamos entender que a visão, a intenção e a santidade dos nossos pais são totalmente diferentes das de Deus. Sim. E nós precisamos separar isso. E nós precisamos entender que a projeção que o nosso pai tem para nós também é diferente do que Deus. Então quando nós tentamos alinhar, como Hebreus 12 está falando ali, que a gente tenta alinhar, né, na nossa consciência o nosso pai com o pai Deus, já não vai dar muito certo, porque é totalmente diferente do que a gente pode imaginar, tá? Vamos lá, que tipo de pai Deus é para você? Essa pergunta é muito interessante. Porque interessante. Várias pessoas ali você vai entender. Se nós fizéssemos isso para todos vocês que estão vendo agora, e para todas as pessoas do mundo, cada pessoa ia ter uma ideia diferente de Deus Pai para cada um. Sim. E geralmente essa ideia estaria ligada a alguma ação ou coisa que aconteceu na sua vida, ou pode ter sido até ligada e acontecida com o seu próprio pai. Sim. Você vai ver que não é uma ideia real, assim, uma ideia que pode passar o nosso entendimento humano para que nós possamos entender o que Deus realmente é para nós como um pai, né? Nós precisamos ver Deus como um pai espiritual e não um pai carnal. Aqui já começa a divisão. As coisas espirituais são muito mais profundas, muito maiores e muito melhores do que as coisas carnais. Então nós precisamos dividir o nosso pai terrestre e obedecer. E se nós obedecemos ao nosso pai terrestre, que quer o nosso bem para cá, para nossa terra, né, para essa terra, e porque nós fizemos aqui, por que nós não também aceitamos a correção de um Deus que quer um pai para nós eterno? Sim. E que é sempre o melhor pra gente. E a gente até às vezes fala assim, não, eu aceito a correção, tudo bem, Deus me corrigir. E às vezes a gente não aceita, não. A gente sempre quer botar um dedinho e fazer da nossa vontade. É que ele vê a intenção do nosso coração. Do nosso coração, tá? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer pra você é: que tipo de pai Deus é pra você? E qual a projeção que ele tem pra você? Você já sabe? Será que a gente realmente sabe qual é as correções que ele está nos dando e por que ele está nos corrigindo? Não. Precisamos ver Deus como um pai espiritual. Como conseguimos ver Deus como um pai espiritual? Através do seu espírito e de experiências reais com ele. Como é que nós começamos a conhecer o nosso pai realmente? Através do que ele tem nos dado e através do que ele vai nos dar de experiências reais, profundas com ele. Então, como que nós não vamos aceitar a correção de Deus se nós vamos precisar dessas correções para provocar a experiência? E essa experiência vai provocar uma paciência e uma esperança em nós e uma fé também. Nós precisamos confiar que ele é um pai bom. Sim. E que ele quer o melhor para nós. Sim. E não é fácil às vezes nós fazermos isso, tá? A correção de Deus é diferente da correção de um pai. E é muito diferente. A gente pode lembrar de vários assuntos, de várias coisas que nós, tivemos que ser corrigidos pelos nossos pais. Sim. E geralmente a gente vai associar isso ao quê? A correção e a erro. Sim. Ou seja, a gente errou e a gente foi corrigido. E isso a gente associa ao nosso pai. Mas a Deus, sempre quando a gente erra, a gente é corrigido, ou às vezes a gente não está errando e está sendo corrigido. Com Deus é diferente do que a gente imagina. Imaginamos comigo uma história. Abraão está lá no céu, em Harã, está tudo de boa, está tranquilão. E aí de repente Deus chama ele. Só que antes disso, ele vivia com seu pai. E ele estava onde seu pai estava. Só que Abraão é a representação de que Deus vai pedir algo maior, mais difícil, e vai tentar nos corrigir de uma forma que a gente não entende e não compreende. Uhum. E aí Deus diz para ele: não, quero que tu saia daí e eu vou te fazer pai de multidões.
Aí ele vai e tem um filho. Jamais um pai pediria, jamais o meu pai chegaria para mim e diria assim: olha, eu quero que tu sacrifique o teu filho que vai nascer. Meu Senhor, não falaria isso. Nunca ele falaria isso. Não. Mas e como que um Deus, que é um pai amoroso, e como que nós conseguimos entender isso, que é muito difícil, porque a correção de Deus foge do nosso entendimento. Sim. A correção de Deus é muito diferente da correção do nosso pai. Ela vai além da nossa carne, do nosso próprio entendimento, e ela vai espiritualmente. Somente se nós formos espirituais para nós entendermos a correção real de Deus para a nossa vida. A correção de Deus não está limitada à nossa carne nem ao que nós pensamos. A correção de Deus não é óbvio, ela ultrapassa o que é intelecto. E Abraão está lá, levanta a cutela, e Deus diz: agora eu sei que tu me amas. O que Deus está dizendo? Abraão, eu preciso que tu mate Isaac no teu coração. Sim. Eu estou te corrigindo, porque você está amando alguém mais que eu preciso te corrigir. Só eu sou digno de adoração, e só eu sou o teu Deus. Eu te dei Isaac, e eu posso te mostrar que eu posso te tirar Isaac. Às vezes nós estamos vendo Deus como um Deus assim que Ele vai nos dar, Ele vai fazer, e Ele vai fazer acontecer. E aí a gente não aceita a correção, sabe por quê? Porque nós nos tornamos filhos mimados. E quando nós passamos por um pequeno problema, nós dizemos: o diabo já se levantou contra nós. Sim. O diabo já está fazendo coisas para me prejudicar, e para matar, e para destruir, e para me roubar, e a gente ultrapassa. Eu penso assim: que crente é esse que é dominado pelo diabo? Não. Que crente é esse que só faz a vontade do diabo, né? Por que Deus nos corrige? Eu quero fazer essa pergunta para você. Por que Deus nos corrige? Qual seria a resposta? Pra gente andar do jeito correto? Para a salvação. Deus, em toda a nossa existência, desde o princípio até o fim, só tem um propósito: a nossa salvação. Tá certo. Então Deus nos corrige para que sejamos santificados. Santificados, alcançamos a graça de Deus e a salvação. E a salvação. Então por que às vezes, né, o salmista Davi, eu gosto muito dele, porque ele fala assim: ó, Senhor, sonda-me, me conhece, esquadrinha o meu coração. Ele está dizendo: Senhor, até o que eu não sei que eu errei, até o que eu não pequei, Senhor, vai lá, esquadrinha, sonda o que eu ainda preciso mudar. Será que nós poderíamos orar assim: Senhor, sonda e conhece o que ainda eu não sei, e o que ainda tu podes mudar dentro de mim? O que ainda eu preciso mudar? Porque a gente chegou a um nível, tá? Que a gente acha que a gente é intelecto demais, que a gente conhece demais, que a gente sabe demais. Sim. Chegamos a um nível de bastardos, porque a gente não está aceitando mais a correção de Deus. A gente acha que chegou num nível perfeito. Ei, se você chegou num nível perfeito, me ensina, porque eu não cheguei e estou longe disso. Parece que a gente, não, irmão, mas não é bem assim, não. Deus não faz isso aí, não. A gente parece donos da lei, donos da teologia, dono de Deus. A gente estuda sobre Deus, a gente sabe tudo sobre Deus, mas a gente não tem vivência e experiência com Deus. E a correção faz a gente conhecer Deus no secreto, no profundo. A correção faz a gente ter intimidade e conhecer Deus ao mais profundo. Que os desejos nossos não sejam nossos, mas que o coração de Deus esteja em nós. O que é isso? Que a vontade e o desejo de Deus esteja em nós, mas para isso a gente precisa aceitar a correção dele. Ninguém gosta de correção. Não tem ser humano que me diga que gosta de correção. Não, nós somos maus. O próprio Jesus falou assim, ó: se seus pais que são maus... Então ele está dizendo assim, ó, o ser humano, ele é mau. Ele não quer ser corrigido, ele não quer alinhar, a não ser que não seja uma correção, seja um alinhamento para o seu próprio propósito, o seu próprio desejo.
É como se nós estivéssemos no GPS e nós gostaríamos de ir a uma lancheria gostosa, aquele negócio bom de comer. Aí nós colocamos no GPS, aí o cara diz assim, não, se tu for por aqui tu vai pegar um atalho e não vai pegar a filha. Essa correção a gente aceita. Porque é pro nosso próprio bem. Sim. É porque o nosso próprio propósito. A correção de Deus não é para o nosso bem e nem para o nosso propósito. A correção de Deus é para o bem e o propósito dele. É possível rejeitarmos a correção de Deus? Sim, é possível. Hebreus 12 nos garante que é possível nós rejeitarmos. Mas como? Se Deus é todo poderoso, se Deus faz tudo o que Ele quer, só que existe uma coisa: Deus não vai contra a sua própria palavra. E se Deus não vai contra a sua própria palavra, Ele está dizendo, Ele te deu livre-arbítrio independente da circunstância, ou do que Ele fala, ou do que Ele quer, independente de tudo. Ele deu a sua palavra, que Ele te deu livre-arbítrio. Então Ele diz, filho meu, não desprezes a correção. Se Ele está dizendo para não desprezarmos, é que pessoas desprezam como eu. Eu já fui uma pessoa que desprezei a correção de Deus. Como que eu fiz isso? Vou explicar para vocês. Um certo dia, eu achava que era o bambambam, achava que era o cara, há uns anos atrás. Eu já tinha lido a Bíblia umas 7 vezes, orava, jejuava, já tinha feito jejum de 7 dias sem comer, sem tomar água, Deus me usava muito, Deus me usava para curar, para profetizar, para expulsar demônios, louvava, tinha unção, ia pregar, tinha unção, e aquele jovem aflorado assim, aquilo tudo. E Deus, então tu acaba entendendo, como um jovem convertido, que tá tudo bem. Aí um certo dia, numa vigília, um irmão, até hoje lembro dele, Jorge Teodoro, ele levantou numa vigília e disse assim, Deus quer te corrigir e te consertar. Eu me levantei, olha minhas orelhas, ele era quase pastor já, ele era um pastor praticamente. Eu peguei o microfone dele e disse assim, se Deus quer me corrigir e me consertar, me diga onde Ele quer me corrigir e me consertar. Aí eu vou aceitar essa profecia. Foi isso, gente. A audácia. Eu não aceitava a correção de Deus. Olha o nível que eu cheguei de ignorância, o tamanho que eu cheguei, que praticamente eu era perfeito. Nossa, Enoque chegou na terra. Só precisava ser trasladado. E gente, eu não aceitei a correção. Resultado disso, eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. E foi triste. Então, existe sim a possibilidade de nós não aceitarmos a correção do Senhor. A correção de Deus nunca segue o óbvio, mas o resultado dela também não é óbvio. A correção de Deus nunca segue o óbvio, mas o resultado dela também não é óbvio. Não é nem visto aos olhos humanos, é muito maior do que a gente imagina. Então devemos sim aceitar a correção de Deus, porque Ele corrige a quem Ele ama, e pode acreditar, o propósito dele é muito maior que o seu, a vontade dele é muito melhor do que a sua, e o desejo dele é muito infinitamente maior e melhor do que o seu. Aceite a correção de Deus, tá? Quando aceitamos e sabemos que é a correção de Deus, primeiro, sempre a gente liga essa correção a erros, como eu falei. Mas e quando a gente pensa assim, poxa, eu não estou errando, eu não estou fazendo nada de errado, vamos para a Bíblia? Nós lembramos de um homem chamado Jó. Só da gente lembrar, a gente já dá vontade de chorar dessa história, porque ela é triste. É triste. Jó não estava em pecado. Não é que ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha praticamente nenhum pecado. Ele era um homem santo que vivia na vontade de Deus, tá? Era o próprio Deus a testemunho. Tem visto, meu servo Jó, homem temente a Deus, justo, se desviava do mal. Um homem assim, exemplar. Era o Jó. Então entendamos a história de Jó. Deus mesmo assim permite que Satanás, aí muitos vão dizer assim, mas é uma guerra entre Deus e o diabo. Eu não consigo acreditar que Jó era um fantoche e que Deus e o diabo estavam guerreando. Jó não, eu acredito na hipótese de que Jó deixou-se e permitiu-se trabalhar o trabalhar de Deus, a correção de Deus. Para quê? Para a salvação de Jó. Porque depois ele diz assim, antes eu conhecia de ouvir falar,
agora eu o conheço. Porque eu testei, porque eu tive ele na minha carne. Porque eu provei dele. Eu sabia das experiências dos outros, eu sabia do que os outros me contavam, mas agora eu sei quem ele é e eu sei que o meu Redentor vive. Agora ele sabia quem era. Então, aceite a correção de Deus. Quando que é a correção de Deus? A correção de Deus pode acontecer em duas coisas, duas fases, tá? Primeiro, quando você erra. Exemplo, Davi. Sim. Davi está lá, de repente ele vai, né? Como o crente que tem tempo demais, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, mas tem tempo para cuidar da vida dos outros e cuidar o pecado dos outros, né? Então, e para praticar pecado. Tem crente que é assim, né? Não tem tempo de orar e jejuar, mas tem tempo para estar em fornicação, tem tempo para estar em prostituição, tem tempo para estar em várias outras coisas, nas drogas, né? Tem tempo para fazer joguinhos e outras coisinhas aí. Então, né? Se cuida, abre o olho aí. Davi olha do palácio e vê lá, né? Betseba bonita lá embaixo, dá aquela olhada, gostei, manda trazer aquela mulher. E a gente conhece a história que ele manda Urias ir para frente da batalha e Urias acaba morto, tá? E Davi, né, toma ela como mulher, afinal, uma mulher bonita ele queria, né? E simples. Só que de Deus nada se esconde. E Deus vai corrigir Davi. O seu filho morre. E quando o que eu gosto de Davi é que quando ele ficou 3 dias de jejum. Aí quando seu filho morreu, ele levantou, sacudiu a poeira, colocou sua roupa e seguiu o seu caminho. Aí alguns perguntam para ele assim: mas Davi, teu filho morreu. Davi entendeu que era a correção de Deus e que ele precisava ser corrigido. E não parou só aí, que a casa dele virou uma bagunça, uns irmãos se levantaram com outro, Absalão, enfim, aconteceram várias outras coisas. Foi a correção de Deus pela transgressão, um pecado mais grave de Davi. Que existem níveis de pecado, tem gente que não, mas isso é para outra pregação. Existem sim níveis de pecado. Sim. Então Davi entendeu a correção de Deus. Então, primeiro nível, quando você errar, quando você pecar, Deus vai te corrigir. Aceita, porque é para a tua santificação. O segundo nível, quando Deus quer trabalhar e mudar o seu interior, o seu caráter, a sua personalidade e o seu coração. Essa é uma das mais difíceis. Por quê? Porque Jó está lá e pensando assim: o que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Sim. E muitos de nós pensamos e nos perguntamos isso. O que eu fiz? Por quê? Por que comigo? Por que comigo? Eu estou seguindo tudo certinho, eu estou orando, tudo jejuando, estou buscando a Deus, o que eu fiz de errado. Onde é que eu preciso me consertar? Essa é a pergunta. Quando aceitamos, quando sabemos que é Deus? Quando sabemos que é Deus? Quando a gente está fazendo tudo certo e de repente todas as portas começam a se fechar. Pode crer que é Deus. Porque se tu está fazendo tudo certo, está andando no caminho de Deus, o domínio, o poder sobre a tua vida é de Deus. E se Deus está sob o domínio, sob o controle, sob o poder da tua vida, é que Deus está te dando uma nova direção. E Deus está mudando o seu interior. Você não está percebendo, mas Deus está mudando de dentro para fora. E não venhamos com essa, que a gente não precisa de mudança. A gente hoje até estava se questionando por que Deus toca muito nas nossas finanças. Quem sabe Deus vai nos dar bastante finanças e lá na frente a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E Deus já está nos ensinando. Porque as pessoas acham que não, Deus vai me dar o carro e depois vai me ensinar a dirigir. Não, Deus vai te ensinar a dirigir primeiro, tá, filho? E depois Ele vai te ensinar a cuidar, a preservar, e depois Ele vai te dar o carro. Tá? Deus faz tudo correto e certo. Deus não faz atropelando todas as coisas e como a gente imagina e como a gente quer. Então, quando sabemos que é de Deus, porque ou quando a gente errou, e a gente sabe quando a gente erra, ou quando a gente está correto e tudo está se fechando, pode apostar que é de Deus, tá? Não se entende a correção de Deus muitas das vezes, tá? Você só vai entender após passar por ela. Sim. Imagina comigo o José lá preso.
A gente olha aquela história ali e a gente se impressiona, né? Nossa, José foi sofrido, né? Primeiro caiu num poço, depois virou escravo, aí depois foi preso. Injustamente. Injustamente. Aí foi preso de novo, né? Só que o final da história. Entenda uma coisa, na correção de Deus, não é o momento que diz e que te responde. Na correção de Deus, no final, você entende. No final. No final. Não é na hora. Só que o nosso problema é que a gente fica questionando. Alivie o seu coração, fique em paz. Porque na correção de Deus, você não precisa ficar se questionando ou pensando onde você está errando, o que você precisa melhorar. Deus já está te corrigindo na correção. E por que Deus nos corrige dessa maneira e não apenas fala? Eu vou separar em duas fases rapidamente para você entender, porque senão vai ficar muito longo. Duas fases apenas, tá? Primeiro, nem tudo falado é feito. E nem tudo dito é mudado. Ou seja, muitas das vezes eu vou falar para ela um negócio. Olha, eu preciso que tu limpe a casa. Ela vai limpar a casa. Isso é uma ação. Entenda uma coisa, é uma ação. Agora, quando eu não vou mudar ela dizendo assim, ó, eu preciso que você perdoe. Se não houver um trabalhar interno, dificilmente ela vai aprender o que é isso. Porque isso já não fala de coisas superficiais. Quando eu falo de varrer a casa, é pegar a vassoura e varrer a casa. Não tem sentimento lá dentro. Não tem nada que precise mudar lá dentro. Mas quando eu falo de sentimento, de alma, de espírito, é diferente. É muito diferente. Por quê? Porque aí Deus vai exigir uma mudança, uma transformação interna. E para mudar internamente, muitas das vezes você vai ter que ser corrigido. E essa correção é passar pelo fundo do poço. Eu lembro da gente, né, quando eu fiquei enfermo ali, e eu agradecendo a Deus, o que Deus estava trabalhando em mim ali? Meu orgulho. Geralmente, escute isso aqui, a enfermidade está ligada a trabalhar de Deus, a correção ao orgulho. Quase sempre a enfermidade está ligada à correção de Deus ao orgulho. Por quê? Porque a enfermidade mostra quem você é, pó e cinza. A enfermidade mostra a sua inutilidade. Mostra que você não é nada. E quando Deus te coloca nada, geralmente Ele está trabalhando o seu orgulho. Ele está dizendo, olha aqui, ó, quem você é. Parei, você está se achando demais. Você está se colocando num alto pico que você não é. Tente entender, quando Deus está trabalhando, muitas das vezes você te joga lá embaixo, é porque Deus está trabalhando na sua intimidade, no seu orgulho, para você entender e se colocar no seu lugar, tá? A correção de Deus não se entende, se vive. Sim. Tá? Às vezes a gente vai buscar explicação, vai tentar entender, tá, mas por que Deus chamou Abraão lá para matar o seu próprio filho? Se foi Deus que deu o próprio filho para Abraão, não faz sentido, não tem lógica. A correção de Deus não se entende, ela se vive. E há coisas que para Deus mudar, não adianta Ele falar, Ele tem que fazer. Nós temos que vivenciar e viver, tá? E a última coisa, tá, gente? Deus quer mudar a nossa intenção com a correção. Ele quer mudar o nosso coração, porque Ele quer deixar cada vez a gente mais em santificação e mais parecido com Ele. Então aceite a correção de Deus, tá? Se você está servindo a Deus e sabe que está no caminho de Deus e sabe que está fazendo a vontade de Deus, mas está sendo provado, você está sendo provavelmente corrigido. Não recue, ore, jejue, busque a Deus. Não tente entender, você não vai entender no momento, você não vai entender na hora, mas depois você vai entender o quão bom foi ser corrigido por Deus. Sim. E não te preocupe, que se Deus está te corrigindo, Ele vai terminar de te corrigir, se você aceitar. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de nos seguir, né? Sim. Se inscrever no nosso canal, né? Tchau, tchau, gente.